É isso aí, pessoal. Estamos começando o 16º podcast, um podcast mega incrível e animador, porque é o primeiro que a gente grava na nossa nova sala. Eu tô sentindo um ar já meio de cansado. Será que é muito podcast sendo feito? É muito podcast, né? Esse ano a gente produziu mais conteúdo do que a gente imaginava que iria produzir. E não é tão difícil, parece, né? Não é tão difícil. Depois de começar e pegar o jeito do negócio, a coisa vai saindo tranquila. Eu me sinto uma bola de neve de conteúdo descendo numa avalanche. O ano que vem, então, ninguém segura. Ninguém segura. O ano que vem a gente vai esmagar tudo que vier pela frente. E a gente tem uma nova pessoa aqui no nosso podcast. Exatamente. Ela estava com receio de aparecer na câmera, mas a gente está agoniado aqui para mostrar ela. Vou apresentar as pessoas, então. Vambora. Estamos aqui, eu, o Jimmy, Fábio Ferrari e a nossa mais ilustre membro do time, Madu Clan, aqui para conversar com a gente sobre redação. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E esse podcast vai ser muito especial porque a gente vai fazer um FAQ, o nosso FAQ sobre marketing de audiência, e a gente está gravando tudo isso para você que está aí do outro lado saber tudo o que diz respeito a essa ciência, né? Essa nova forma de fazer marketing. Opa, já está carregando o microfone? Já estou carregando o microfone. É o microfone que a gente está estreando nesse episódio. Não, também, vamos né? quebrar o cenário. Isso, exatamente. Até porque é caro, né, pessoal? E a gente vai fazer esse exercício. A gente está estruturando o portal Bom, nem era para falar do portal, né? Mas a gente está preparando mas o portal agora já falou. no marketing de audiência, e a gente está preparando uma informação, estruturando as informações para serem consumidas por vocês. Então, nosso objetivo aqui é a gente pegar essas informações que estão sendo juntadas para ficar claro para quem está procurando na internet e saber o que a gente está falando e poder, inclusive, usar isso como sendo uma ciência, como sendo uma coisa que tem método para ser executado. Exatamente. E eu vou deixar, Ferrari, a batata quente na mão da Madu. Né, Madu? Vamos embora. Toca aí, o que é esse FAQ? Então vamos embora. Vamos lá. Eu tô com medo. Eu também. Ela perguntou pra gente, vocês querem saber antes as perguntas? Eu falei, não, eu quero ser pego de surpresa na cara da audiência. Vamos lá, vamos ver Então vamos embora. Vamos primeiro com o Ferrari, então? Ai, meu Deus, comigo ainda? Vamos lá. Ferrari, vamos definir, então, o que é marketing de audiência? Pois é. Como é que se define? Qual o conceito? Quando a pessoa quer saber, assim, em poucas linhas, assim, ou um resumido. Isso é o mais difícil. Como é que você faz uma síntese? Como é que você faz explicar em poucas palavras um conceito que é totalmente novo? O marketing de audiência, a gente diz que é uma parte do marketing de conteúdo, onde a gente está mais focado no processo de construção do brand através da comunicação. Esse eu acho que é o grande elemento que a gente está falando, porque o enfoque não é assim, fabricar lead ou fabricar o processo comercial naquele instante. Nosso objetivo principal é fazer o brand crescer e ter pessoas querendo seguir o conteúdo que está sendo produzido. É fazer as pessoas ficarem envolvidas e uma comunidade seja construída em volta. Mas aí você fala de conteúdo, né? E muita gente pode pensar assim, não é a mesma coisa do que marketing de conteúdo, Jimmy? Não é a mesma coisa que marketing de conteúdo, Madu. Na verdade, assim, a ciência do marketing de audiência, ela é totalmente baseada em conteúdo. A grande diferença é que no marketing de conteúdo, você produz a informação, você gera valor e você busca ter algo em troca da pessoa, que é o contato dela, que é aquele vínculo direto. Então, você entrega conteúdo e tem um contato, um canal aberto de contato. O objetivo do marketing de audiência é, acima de tudo, gerar valor através de conteúdo. Só que o final disso é a construção de uma comunidade nas redes sociais. Então, em vez de você ter uma lista de e-mails, por exemplo, que depois de um tempo as pessoas trocam de empresa, trocam de e-mail, não abrem mais as suas caixas de entrada porque está cada vez mais lotado, cheio de e-mail marketing, em vez de você sofrer com isso, você vai ter nas suas redes sociais uma audiência, uma comunidade construída, viva, engajada, falando sobre aquela temática que você está gerando de conteúdo. Então, a gente pode dizer que, assim, entre o marketing de audiência e o marketing de conteúdo, vamos dizer assim, a relação seria a transmissão do valor? Sim, exatamente. Eu acho que a entrega de valor está presente nos dois. O marketing de conteúdo já é um conceito um pouco mais antigo e engloba um bocado de coisa. E eu entendo que a gente está fazendo como se fosse um pedaço do processo do marketing de conteúdo. A gente está
pegando o marketing de conteúdo e focado numa estratégia muito direta, que é a construção de uma audiência, pessoas engajadas. O marketing de conteúdo hoje em dia pode significar qualquer coisa no sentido de o conteúdo está envolvido no processo de marketing. Como a gente está produzindo conteúdo para fabricar audiência, ele também é uma estratégia de marketing de conteúdo. Então, eu botaria o marketing de conteúdo como sendo um conceito muito amplo, que envolve um bocado de outras coisas e um bocado de estratégias, sendo o marketing de audiência uma estratégia bem específica que faz esse processo dessa base. Isso, exatamente. E aí, quando você consegue construir essa estratégia, você conquista, né, o envolvimento das pessoas. E aí abre espaço para você gerar mais valor, gerar mais conteúdo e, acima de tudo, para você fazer negócio, para você conseguir transformar isso em resultado. No nosso entendimento, para a construção do brand nas estratégias digitais de hoje em dia, das redes sociais, a estratégia de ficar focado em ter uma audiência engajada é a coisa mais relevante que tem para você conseguir fazer uma comunicação eficiente para a sua empresa. As estratégias que a gente tem observado sobre o processo de inbound, coisas assim, eles são muito voltadas para uma estratégia de botar a pessoa dentro de um funil de venda, onde ainda tu vai ter um processo consultivo para poder chegar e fazer a venda no final das contas. Uhum. E o nosso objetivo é que a comunicação seja tão eficiente que você reduza o esforço comercial o máximo possível. Isso, exatamente. E aí você conquista o direito, digamos assim, a venda acontece de forma muito mais fluida, né? Se as pessoas estão passionais a respeito do conteúdo que está sendo gerado, existe um processo emocional envolvido, o processo de venda é muito mais simples. Se você chega e fabrica só um lead, você ainda não tem nada ainda no lado emocional, a pessoa não tem nenhuma identidade com aquele brand que está sendo construído. Então você ainda tem que fazer todo um processo de aculturamento, explicar por que aquela empresa existe, qual é o propósito que ela está fazendo, qual é o produto que está sendo feito. Então, o que é o processo de fabricar a comunicação? É tentar fazer a comunicação acontecer de uma maneira que a pessoa seja entretida, tenha informações que sejam úteis e que faça a pessoa ficar envolvida com o que você faz e fique interessada no produto que você oferece. Isso. Vamos um pouco mais direto ao ponto, vamos dizer assim, né? Vocês falaram de lead e é uma pergunta que não quer calar. O marketing de audiência, ele gera lead imediato ou ele foca mais num processo de construção de relacionamento visando o final, vamos dizer assim? Para ser direto no ponto, marketing de audiência não tem foco em fazer venda imediata. Eu acho que você precisa ter uma estratégia de venda e precisa de uma estratégia de marketing. As empresas têm que rodar e basicamente é uma estratégia de ter uma estratégia de curto prazo e uma estratégia de longo prazo. Em geral, quando você faz investimento de estratégia de longo prazo, isso provoca retorno muito significativo, mas só no futuro, não imediato. Então, uma empresa precisa posicionar-se e descobrir como é que vai fazer para viver agora e viver no futuro. E brand é um ativo tão significante, mas tão significante que depois o teu custo de fazer vendas pode ficar muito mais barato se a tua audiência estiver envolvida com você. Sim. Pegando o gancho de novo da estratégia, você falou em estratégia. Quais são os passos mais importantes dentro da estratégia do marketing de audiência? Eu acredito que o primeiro passo que alguém que quer fazer marketing de audiência deve dar é ter muito claro qual é o valor que aquele conteúdo está entregando, né? Qual é o valor que aquele trabalho, aquela temática realmente entrega. Quando você pega esse gancho do valor, daquilo que dá uma resposta para as pessoas, você consegue estabelecer uma relação passional, né? Você consegue criar um vínculo muito forte. E marketing de audiência é vínculo, é conexão. Então, essa para mim é a principal regra do marketing de audiência, você conseguir produzir uma narrativa que impacte a pessoa no fundo, assim, né? Achar o nicho de mercado de comunicação onde uma audiência pode ser construída. Em geral, é difícil você competir em nichos que já estão dominados. Então, é interessante você fabricar o seu próprio nicho, encontrar um nicho que está sendo mal servido e fazer comunicação para aquele nicho e crescer a audiência em cima daquele nicho. Esse é o lado mais difícil, porque é um processo muito de tentativa e erro. Descobrir, tentar, comunicar e verificar o que está vingando. Começar a medir, verificar o resultado que vai dar, que está dando, né? E você ficar ajustando e fazendo a comunicação cada vez mais voltada para aquela audiência que está naturalmente crescendo.
É uma planta que tu vai ter que cultivar. Exatamente. E a gente fala muito, né, Ferrari, nas nossas palestras, do processo de construção de cauda longa, de como existem bolhas de conteúdo que estão se distribuindo a respeito dos mais variados temas. E no processo de marketing de audiência, quando você consegue encontrar, por mais específica que seja, aliás, quanto mais nicho, melhor, a sua própria bolha, você vai naturalmente atrair as pessoas que têm interesse naquilo e você vai ser uma autoridade, a maior autoridade naquele assunto específico. E é isso que você tem que buscar, né? Não adianta tentar um posicionamento muito amplo. Eu acho que você tem que ter um foco, né? Você precisa, na verdade, ter um foco para que você consiga impactar as pessoas, gerar um conteúdo de valor e ser uma autoridade completa naquele assunto. E como vocês definem a jornada do cliente dentro do marketing de audiência? O cliente, ele, digamos assim, a pessoa, né, o membro da comunidade que vai estar ali do outro lado, e aí eu acho que a gente tratar como cliente é um pouco prematuro. Eu acredito que a pessoa que vai estar envolvida num processo de audiência, ela é muito mais do que um cliente, ela pode vir a ser um cliente. É justamente você primeiro conquistar o envolvimento, buscar um vínculo que você possa gerar esse movimento a partir do conteúdo. Num segundo momento, você entender o que aquela pessoa está querendo a respeito daquilo que você está dizendo. E aí você entregar isso. Você entregar um conteúdo que a pessoa perceba, a pessoa consiga aplicar para si ou perceber como algo de valor. E aí o terceiro passo é o momento onde você ganha o direito de fazer o gancho, de fazer uma tentativa de venda. Então, de forma resumida, é vínculo, aculturamento sobre o tema e venda. Eu queria só chamar para um outro lado que a gente sempre fala no processo de explicar o que a gente faz, que é separar dentro da empresa o braço de entrega de valor através de mídia e o braço de entrega de valor através do produto que está sendo oferecido. São dois eixos de trabalho e dois tipos de clientes, vamos dizer assim. Uhum. O cliente da mídia, em geral, ele precisa ser pelo menos 10 vezes superior ao mercado, né, o interessável, tem que ser no mínimo 10 vezes superior ao mercado que está vendendo o produto. Então, o teu objetivo é você ter um público muito significativo de pessoas que estejam envolvidas com o que você está falando, que você está construindo do seu ponto de vista de conteúdo, para que uma parte desse público que esteja envolvido com você, fique interessado a respeito do produto particular que você está vendendo. Então, se você está vendendo um determinado produto, era interessante descobrir uma maneira de comunicar para todo o ecossistema onde aquele produto poderia estar envolvido, e não necessariamente para quem pode comprar. Uhum. Então, eu tenho um certo receio assim, de comentar, dizer que a gente tem uma estratégia de uma jornada de compra de um cliente, como se a gente estivesse fazendo uma fase desse processo. Eu entendo que a gente está fazendo toda uma estratégia de venda de um produto de mídia, que tem um processo de troca. Você chega e fabrica uma comunidade, aquela comunidade começa a interagir com você, e isso tem que ter uma vida própria. E dentro dessa comunidade e defendido essa comunicação, você fabrica as oportunidades para que aquele outro funil de venda que aconteça, que é a venda do produto, possa acontecer em cima dos relacionamentos que já foram construídos em cima daquela comunicação. O processo de jornada do cliente, né, Madu, ele é uma tentativa de sistematizar o comportamento das pessoas e trabalhar um conjunto de pessoas em massa, né? Você fazer as pessoas passarem pelos mesmos estágios e controlar isso. E o marketing de audiência é um dos grandes trunfos, a magia do marketing de audiência é justamente permitir que cada pessoa que faz parte daquela comunidade, daquele nicho, se manifeste de maneira única, tenha o seu próprio ideal, a sua própria visão sobre o que entende daquele assunto, daquela temática ou do mercado, e se relacione com a empresa ou com a pessoa, com o brand pessoal, de maneira única. E isso é o que a gente precisa hoje em dia. As pessoas elas não aguentam mais fazerem parte de processos que elas já sabem o que vai acontecer, de rotinas, de formatos artificiais de relacionamento. É preciso uma construção de verdade. E é isso que o marketing de audiência entrega. Analisando assim, o mercado agora, então nós podemos afirmar, né, que o marketing de audiência ele não é um algo para o futuro, é o agora. Completamente. Com certeza. Completamente. Na realidade, depois que a gente percebeu como é que a coisa está caminhando e como é importante você fabricar teu braço de mídia, a sensação é que está tudo atrasado. A sensação é assim, por que a gente não fez isso 10 anos atrás, já sabendo que ia acontecer? Sim. O problema é que a gente começou a entender e ver o que está acontecendo, o que está vingando
em volta do mundo, a gente começa a perceber que, por que a gente não está fazendo isso antes? Por que a gente não está construindo brands de valor para que a gente possa fazer uma comunicação relevante em cima de um público? É uma agonia de a gente verificar que existe uma oportunidade gigantesca de produzir valor em cima disso e a gente ter deixado para trás nesse processo como um todo e ficar reclamando das redes sociais como sendo algo que está destruindo o mundo, quando ao mesmo tempo isso é uma tremenda oportunidade que está todo mundo deixando passar. Porque eu acho que as redes sociais, muitas vezes as pessoas encaram como imagens muito de Photoshop, né? Muitas vezes inatingíveis, e acaba afugentando e as pessoas se cansando, né? Eu digo que no mundo de Photoshop, você mostrar o seu real, o seu verdadeiro, é o que vai criar as pontes com o seu público. Eu entendo que, na realidade, o que aconteceu é que a gente começou a usar as redes sociais como se estivesse vendendo uma propaganda numa revista. A gente literalmente faz uma postagem na rede social como se estivesse publicando uma foto perfeita de uma modelo que aparece mostrando uma joia. Assim, é muito parecido. Então a gente está tentando fazer uma comunicação na rede social de uma venda, de uma promoção. E é engraçado porque na realidade a rede social ela foi criada para fabricar uma comunicação franca entre as pessoas e provocar interação. E que as pessoas estão tentando fabricar uma idealização que na realidade está destruindo a rede social, enquanto deveriam fazer a rede social funcionar do jeito que deveria ter sido feito desde o começo. Mas será que não é pelo medo de expor quem você é realmente sem as máscaras? Porque as pessoas têm esse medo, né? Mas esse é o ponto. Que o teu defeito não atraia, né? Exatamente. O processo de promoção que as empresas faziam no passado e está cada vez menos relevante, fazem basicamente isso. Você chega e fabrica um conteúdo quase falso, porque pega uma modelo, uma iluminação perfeita, aí faz um Photoshop e bota um negócio lá, quer dizer, quase não é crível, e você usa aquilo lá para vender uma idealização para a pessoa. Isso fabrica uma percepção estranha, a pessoa fica frustrada porque não consegue realizar depois quando compra equipamento, ou produto, ou equipamento, ou o que seja, e a gente fabrica uma situação patológica para a sociedade. E esse processo de entrega da verdade e do relacionamento, do brand ser a verdade, vai quebrar todo esse processo, está quebrando esse processo. É porque acaba não gerando uma identificação e você não compra ou não usa aquilo com o qual você não se identifica, né? Você acaba eliminando do seu mundo, né? Exatamente, e na verdade existe um equívoco, né, no mercado e as empresas acabam deixando que isso aconteça, de ficar buscando uma tentativa desenfreada de fazer as pessoas consumirem as coisas, né, os produtos, os serviços, e consumirem por consumirem, sem estarem identificadas com aquilo. Então é uma guerra de promoção, de desconto, de oferta, de compre agora senão vai acabar, e na verdade as empresas acabam não gerando valor algum desse jeito, né? E o marketing de audiência, ele propõe a venda engajada. Quando você tem uma venda engajada, você tem um cliente recorrente, você tem um produto que vai ter um prazo muito maior de vida, você tem um custo de aquisição de cliente que fica reduzido porque você aumenta o teu tempo de relacionamento com aqueles clientes que você já captou. Então, é uma estratégia que exige mais esforço, que exige dedicação, predisposição acima de tudo, mas é uma estratégia que vai trazer um resultado muito maior de negócio e de suporte emocional para a empresa, né? Você vai ter uma nação, uma legião de pessoas embaixo do guarda-chuva daquela marca, seja um brand pessoal ou não, que consomem aquilo porque querem consumir aquilo e não simplesmente porque está barato. Sim, porque tem uma identidade com respeito àquele brand que está sendo construído. Eu acho que deu de ampliar. Eu só achei talvez a conversa que ficou meio densa, assim, né? A gente ficou muito técnico, talvez. Talvez sim, mas é que na verdade eu acredito que quando a gente fala de marketing de audiência, que é uma coisa pela qual a gente está apaixonado, né, por essa forma de fazer marketing, a gente acaba abrindo o coração, a gente acaba tirando assim das entranhas a informação e o sentimento que a gente tem sobre isso. E é essencial, né? Então, na verdade, talvez a gente tenha transmitido não necessariamente uma densidade técnica, mas uma densidade emocional nesse podcast. Vamos ter que descobrir uma maneira de deixar o negócio ainda mais interessante para vocês, porque a gente está entregando, né, esse conteúdo está sendo gerado aqui, é um conteúdo para entreter vocês, que é útil para vocês no sentido de informação. Então, a gente tem que gerar um conteúdo que faça vocês ficarem engajados com o que a gente está produzindo. Esse é o nosso grande objetivo.
E como a gente está falando, que o marketing de audiência é um processo de construir esse valor, esse ativo digital, esse conteúdo digital que vai ser entregue para as pessoas, da mesma forma a gente está aqui produzindo esse conteúdo para vocês ficarem entretidos e ficarem envolvidos com o brand que a gente está construindo da própria Raise Hands. Exato. A gente quer o feedback de vocês, está funcionando? Na verdade, assim, também criar despertar um interesse, né, nas pessoas por esse novo mercado, vamos dizer assim, nessa nova forma de fazer, né? Porque acaba que a gente, às vezes, tá tão naquele modelinho fechadinho, né, de que faz assim para alcançar isso e aquelas etapas de funil de venda, então é tudo muito em caixinhas, né? E acaba que a gente não consegue às vezes abrir os nossos horizontes para ver um outro, né? Um outro olhar. E essa forma de apresentar o marketing de audiência como a gente apresenta pode ser um pouco, às vezes, técnico, mas as pessoas também precisam, porque a teoria tem que juntar com o emocional, né, com a prática. Desculpa né? estar falando, mas tipo assim, interrompendo teu posicionamento, é que a gente também tem um outro lado, que a gente quer ficar nervoso de passar para as pessoas, que é de chegar assim, ó, para um tempinho do teu tempo e produz um conteúdo, faz um story no Instagram, faz alguma coisa, esquece o lado técnico que a gente está explicando aqui do parte do marketing de audiência e coisa parecida, mas vive isso, experimenta comunicar, entregar a tua verdade, ver o teu propósito, faz a comunicação. Mostrar a cozinha. Tu vai ver que isso vai te trazer satisfação, felicidade, vai entregar a verdade, as pessoas vão perceber que você é muito mais real e menos falso. Vive isso, tu vai ver que isso faz sentido. Assim, não precisa pegar o lado técnico, vai pro lado emocional que vai ver que funciona. E faz sentido mesmo, né? Mas é só você se permitindo viver aquilo, né? Eu falo eu já falei da minha experiência, né? Sim. E falo de novo, eu acho que quando eu entrei, né, aqui na Raise Hands, eu descobri um novo olhar de fazer conteúdo, inclusive de escrever. Então, mas eu me permiti, né? Sim. Eu permiti fazer, errar, só que as pessoas às vezes elas querem ser tão perfeitas dentro desse mundo perfeitamente fabricado, né? Porque ele é fabricado, porque a perfeição, na verdade, ela não existe, né? Eu acho que a gente tenta e a gente só consegue praticando. Sim. Né? É aquela tentativa, né? As várias tentativas levam a essa suposta perfeição, mas você tem que se permitir, você tem que se expor. Então, assim, esquece a perfeição. Esquece. Taca a ficha, seja feliz. Construi teu futuro, comunique, não fique enfornado assistindo Netflix. Pega o teu Instagram e começa a falar com teus amigos. Não consuma só conteúdo, produza conteúdo. É aquela coisa, não coloque a cara somente no sol, né? Que tem aquela brincadeira, coloca no sol, tira do sol. Sim. Não coloca só no sol, coloca em todos os outros lugares. Né? Exatamente, é isso aí. E também é importante deixar muito claro que o que a gente está falando aqui vale para qualquer tamanho de empresa ou de brand pessoal. Então, quem está nos ouvindo que nem criou o perfil ainda nas redes sociais de algum projeto que tem lá guardado no coração, ou que atua numa empresa que seja um pouco maior, não importa. O que importa é que você comece agora a contar isso pro mundo. E manda mensagem pra gente para mostrar o que vocês estão fazendo. Marca lá, @SouRaiseHands. A gente adora ver vocês crescendo, tá? A gente vê muito feedback de vocês passando para o que vocês estão construindo e a gente está muito animado de saber que a gente está conseguindo impactar vocês. E a gente está também, acho que é importante já falar isso para a nossa audiência, também executando um processo de construção de brands pessoais. A gente também está praticando pessoalmente a produção de conteúdo. Então fica aí o convite para vocês acompanharem, né, as nossas redes sociais. Vou pedir para o Dudu deixar na edição aí os nossos instas. Sigam o Fábio Ferrari. Isso, Fala Jimmy e Duda Clan com 2 N's no final, deixando bem claro. Nos sigam nos perfis pessoais, porque isso também pode motivar você aí que está nos ouvindo a também começar a falar pessoalmente sobre aquilo que você está fazendo. Mas de novo, comece com alguma coisa, comece do teu jeito, faz do jeito que tu achar melhor. Mas experimenta. Tenta. Comece. É isso aí. Pessoal, incrível esse 16º podcast, né? Esse 16º podcast. Aqui na nossa sala nova, com a presença da Madu, primeiro podcast da Madu. Eu acho que foi legal pra caramba já. Áudio, esperamos que vai ser top esse áudio aqui. Eu acho que esse é o melhor áudio das galáxias que a gente teve até agora. Tomara. E você aí que nos acompanha, né? Continue nos acompanhando no Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, tudo SouRaiseHands, você nos encontra lá. Esse material, o podcast, ele tá disponível no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts, então
onde você quiser consumir os nossos conteúdos, nós estaremos e nós nos vemos e nos ouvimos no próximo podcast. Falou, gente. Obrigado. Até o próximo. Valeu.